Hoje nós vamos conversar sobre as bem-aventuranças. Então, se vocês quiserem compartilhar o link, fiquem à vontade, tá bom? Mas a gente vai bater um papo aqui falando sobre as bem-aventuranças. A pureza das águas e muito mais. Tu tens a importância do sol e o encanto da lua, a liberdade dos pássaros, o poder da semente, a fluidez dos ventos e muito mais. Tu é mais que matéria, que atração e sensação, que instinto e mecânica, não ignores a força que nos faz especiais. Rega-te flor, acende-te sol, fortalece-te tronco, purifica-te água, liberta-te pássaro, flui-te ao doce vento, voa em si, ser pelos seres, ser Deus pra eles, quanto Deus é para ti. Rega-te flor, acende-te sol, fortalece-te tronco, purifica-te água, liberta-te pássaro, flui-te ao doce vento, voa em ti, ser pelos seres, ser Deus pra eles, quanto Deus é para ti. E essa é a mensagem, da música. Ser Deus para ele como Deus é para ti. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as bem-aventuranças. E agora já está dando o horário, já são 11h30. Nós vamos iniciar então. Então nós vamos agora pedir à espiritualidade amiga que possa nos envolver em muita luz. Pedindo a Deus, fechando os nossos olhos, pedindo a Deus e a espiritualidade maior que possa nos ligar, nos fortalecer, nos ligar em coração, em pensamento, lembrando da nossa casa querida, o Laços Eternos, hoje sábado, a nossa casa lá em Ferraz, que ela possa receber muita luz, muito amor, assim como todos nós que aqui estamos reunidos para conversar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. Que o teu amor, Senhor, nos fortaleça, nos faça compreender os ensinamentos desta manhã e que possamos ser bons instrumentos em tuas mãos, ó Pai. Te agradecemos por toda a luz, por toda a paz que nos envolve. Que assim seja. Bom dia, Luzia, tudo bem? Bom dia a todos que estão aqui presentes. Hoje nós vamos conversar sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são conhecidos também como o Sermão do Monte. Foi um momento que Jesus estava pregando e ele faz o seu grande sermão. As bem-aventuranças é apenas o início de um sermão que se encontra registrado na Bíblia em Mateus capítulo 5 e também em Lucas capítulo 6. E no Evangelho segundo o Espiritismo, as bem-aventuranças estão divididas em vários capítulos. Ele começa no capítulo 4, e depois vai para o capítulo 6, 7, e ele vem dividido dentro do Evangelho para que a gente possa encontrar respostas daquilo que nós vivemos. Mas para falar das bem-aventuranças, hoje eu quero começar de uma forma diferente. Existe um livro chamado Boa Nova, que foi psicografado pelo Chico Xavier pelo espírito de Humberto de Campos. Nesse livro é muito interessante que Humberto de Campos, no prefácio, ele conta assim, na espiritualidade existem histórias que vão rodando entre as pessoas que estão lá, sobre tudo o que aconteceu com mais detalhes e riquezas. No prefácio do livro ele diz até que é como se fosse o folclore da espiritualidade. Nesse folclore que acontece por lá, Humberto de Campos, nesse livro Boa Nova, ele pega
30 histórias destas que a gente, como encarnado, não tem conhecimento, e ele vai escrever para que a gente possa tomar esse conhecimento dessa parte bonita da história. E na lição número 11 desse livro chama O Sermão do Monte. E Humberto de Campos, ele traz um antes daquilo que Jesus, que nós já conhecemos porque está na Bíblia ou porque está no Evangelho. Humberto de Campos vai contar que Cafarnaum era uma cidade que estava sendo tomada por todos aqueles que queriam buscar Jesus. E em Cafarnaum chegavam aleijados, doentes, cegos, enfraquecidos, pessoas moralmente despreparadas ou diminuídas pela sociedade da época. E todos eles em busca de Jesus. Mas quem é que estava mais próximo? Os próprios apóstolos, os discípulos de Jesus. E em determinado momento, a casa de Levi, que é Mateus, na Bíblia nós o conhecemos como Mateus. Na casa de Levi, que era uma casa bonita, porque ele era cobrador de impostos antes de se juntar a Jesus, e ele era uma pessoa muito eloquente, conhecedor de línguas, ele era o intelectual do grupo de Jesus, né? Então Levi recebia as pessoas em sua casa, mas ele não ficava feliz em receber as pessoas que tinham essas deficiências. E um belo dia, as pessoas vão até ele e pedem para que ele fale sobre a Boa Nova. E Levi se recusa. E ele diz assim, olha, para que eu vou falar Boa Nova para vocês? Um bando de aleijado, pessoas moralmente desprovidas de família. E Levi é bem agressivo no seu falar. Ele tem 3 pessoas muito conhecidas naquele grupo. E essas pessoas já tinham escutado algumas falas de Jesus e estavam se sentindo melhores. Um aleijado, uma pessoa que havia sido abandonada pela sua família, uma pessoa que tinha dificuldades, estava passando por muitos problemas. E Jesus já havia alentado o coração dessas pessoas. Mas Levi, quando ele fala dessa forma agressiva, essas pessoas se sentem diminuídas. Mas eles sabiam que à tarde Jesus iria passar por ali. Então eles continuam ali em Cafarnaum, se distanciam da casa de Levi. Minutos depois dessa conversa, quem chega à casa de Levi? Jesus, junto com Tiago. E os dois se aproximam da casa de Levi e começam uma grande conversação ali. Jesus e André chegam na casa de Mateus. E todos eles começam ali numa grande conversação e Levi diz assim, olha, mais cedo eu falei para as pessoas que o reino de Deus não precisa de aleijados, de doentes, que o reino de Deus precisa de pessoas com força, com valor, para que eles possam então lutar e fazer. Jesus olha bem para Levi e ele carinhosamente diz, Levi, as pessoas que têm o poder, elas não estão interessadas em falar da Boa Nova. Elas vão, imagina só, chega aqui um grande exército. O que eles vão fazer? Eles vão desembainhar suas espadas, eles vão querer lutar, eles vão querer levar a Boa Nova através da força. E a Boa Nova não é isso. A Boa Nova é exatamente para aquelas pessoas que estão desalentadas. Então Jesus dá ali uma primeira lição em Levi. Levi não fica contente com isso, é claro. E eles continuam na conversa, ele até fica meio mexido com as palavras de Jesus, e ele diz assim, Senhor, as minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam o mundo. E aí Jesus diz que não, que o Evangelho para aqueles que governam o mundo ainda vai demorar muito tempo. Vai existir um grande trabalho do tempo para que essas pessoas possam conquistar e aprender a Boa Nova. Terminada essa conversa, que ela é longa e eu aconselho vocês a lerem esse texto, no final da palestra eu coloco o link nos comentários porque eu não consegui colocar antes, mas eu já queria ter colocado esse link, mas eu coloco depois nos comentários, tá bom? E aí a conversa é longa, Jesus fala muitas coisas positivas para Levi e para todos os apóstolos que estão ali com ele. E aí ele diz assim, Levi, é necessário que amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecunda pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes,
onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. E aí, Humberto de Campos diz o seguinte, que vai chegando o entardecer, e Jesus sai com os discípulos e vai até o monte, onde ele dá início ao Sermão do Monte. E ele inicia falando das bem-aventuranças. E agora nós vamos conversar sobre essas bem-aventuranças. Quando nós lemos sobre isso, nós sabemos que lá na Bíblia está dizendo assim, lá em Mateus, bem-aventurados os pobres de espírito, porque bem-aventurados os pobres de espírito. E ele vai dizer depois assim, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que padecem perseguição, por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Bom, então essas são as 8 bem-aventuranças que nós encontramos no início do Sermão do Monte. Gente, eu vou pedir desculpa para vocês, porque lá fora vai fazer barulho agora que vai sair um carro. Eu moro no térreo e aí fico bem pertinho do estacionamento, então se ouvirem o barulho é isso, tá bom? Então, para nós podermos voltar a conversar sobre as bem-aventuranças, nós vamos ver que Jesus vai fazer uma espécie de escadaria que precisamos subir degrau a degrau para conquistar aquilo que nós queremos. Bem-aventurados é um termo utilizado para aquelas pessoas que conquistam algo bom na vida. Pode ser um bem-aventurado porque conseguiu dinheiro, um bem-aventurado porque teve um bom casamento, um sucesso no trabalho. Então, bem-aventurado é sinônimo de feliz com aquilo que se fez. Eu ainda estava pensando e fiz assim, bem-aventurado, uma boa aventura, aquela pessoa que se aventurou e conquistou algo positivo ao final. E é exatamente isso que nos remete às lições das bem-aventuranças. Então, quando Jesus fala, bem-aventurados aqueles vamos lá. Bem-aventurados os pobres de espírito. Eu fiquei nervosa com o barulho do carro, mas o carro nem saiu ainda. Então, bem-aventurados os pobres de espírito. O que ele está querendo dizer por pobres de espírito? Na verdade, atualmente existe o evangelho traduzido pelo Haroldo Dutra, que é um palestrante muito conhecido. E no evangelho traduzido pelo Haroldo Dutra, ele usa o termo bem-aventurados os pobres em espírito. E ele justifica isso dizendo que você é pobre em espírito porque você busca enriquecimento. Então, a pessoa que é pobre em espírito, não é porque ela não tem dinheiro, não é porque ela é ignorante, não. É porque ela está em busca, procurando novas conquistas. Então, ela está aberta a conhecer mais, a saber mais. Então, ser pobre em espírito, como diz o Haroldo Dutra, é estar ávido por receber coisas novas, novos conhecimentos. E aí nós vamos dizer que nessa primeira bem-aventurança, Jesus nos chama a desenvolver uma virtude, que é a virtude da humildade. Então, quando nós pensamos em pobre em espírito, é aquela pessoa que é humilde e reconhece o que sabe, reconhece o que não sabe e o que precisa conhecer. Ser pobre em espírito é entender que tudo que passamos aqui nesse momento, tudo que vivenciamos, é uma forma de aprendizado. Então, todas as noites, quando vamos dormir, é um momento de relaxamento, de tranquilidade, de voltarmos à serenidade. Quando amanhece o dia, oportunidade nova de aprendizado. Uma pessoa que é rica em espírito, que se sente rica em espírito, ela não tem mais o que aprender, ou ela acha que não tem mais o que aprender. E nesse achar, ela
se utiliza da empáfia, ela se utiliza do menosprezo, ela não aceita a opinião dos outros. Uma pessoa é mais ou menos como uma pessoa que está muito doente e não vai ao médico. É mais ou menos como uma pessoa que está sofrendo muito e não procura ajuda. Essa pessoa é aquela que é rica, que se sente rica em espírito. Aquela pessoa pobre em espírito reconhece as suas necessidades, reconhece aquilo que precisa buscar. Então, é a humildade. Esta primeira virtude é uma virtude que nós conquistamos nós conosco mesmo. Eu não posso ser humilde porque alguém me manda ser humilde. Não adianta eu ir à casa espírita e ter lá os professores dos cursos, os orientadores, a própria espiritualidade dizer você deve ser humilde, porque isso nós não vamos conquistar porque o outro quer que a gente conquiste. É uma conquista que vem de nós, de cada um de nós. Então esse é o primeiro degrau. Vencido o primeiro degrau desta bem-aventurança, das bem-aventuranças, nós vamos então para o segundo degrau. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O que são os aflitos? São as pessoas que passam por problemas. São aquelas pessoas que encontram dificuldade. O desencarno de uma pessoa na família, o desemprego, a doença que nos bate à porta e nós nos afligimos com aquela situação. Só que existem as aflições que são causadas pelos outros e as aflições que são causadas por nós mesmos. Qual é o tipo de aflição que nós estamos vivendo hoje? A aflição causada por nós mesmos é aquela que buscamos, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem problema de saúde, ela tem uma diabetes elevada. Ela tem uma dificuldade em digerir o açúcar no seu organismo, mas ela vive comendo doce. Se ela não come chocolate, ela come uma dúzia de banana num dia. Pronto, elevou a glicose, é uma aflição, é um desespero, uma dor. Esta é a aflição que nós estamos buscando, que nós vamos atrás. E que muitas vezes reclamamos, ai, minha diabetes elevou de novo, ai, ou então a pressão alta e a pessoa vive comendo um monte de coisa com muito sal. Nossa, mas minha pressão não baixa, e a gente entra naquele desespero, naquela aflição por uma coisa que nós mesmos criamos. Uma outra forma de nós criarmos aflições para a nossa vida é quando nós nos envolvemos em fofocas, em histórias, nós nos envolvemos naquele círculo de diminuir as pessoas. Muitas vezes fazemos isso até sem perceber. E essa é uma aflição que podemos e devemos retirar da nossa vida. Mas agora falando desses aflitos que Jesus nos fala no Sermão do Monte. São aquelas aflições que nós sentimos lá no fundo e que a solução não depende de mim. Depende de tempo, depende de conhecimento. Então, por exemplo, uma doença grave. Eu preciso de um tempo para que essa doença possa ser trabalhada, tratada, entendida e eu possa me recuperar dessa doença. Uma pessoa, por exemplo, que tem as pernas amputadas, não tem como ela voltar atrás e colocar as pernas de novo no lugar, mas ela vai viver essa situação, uma aflição, e como ela vai viver essa aflição? Quando ela vivenciar estes momentos de aflição, ela vai desenvolver uma outra virtude, que é a resignação. Resignar-se diante daquilo que não dá para mudar, mas que nós precisamos viver. Então, todos nós sabemos dessa situação complicada que estamos aí, de confinamento e tudo mais. Como é que eu estou passando por essa situação? É uma aflição para muitas pessoas. Como é que eu vivencio esse dia? Como é que eu encaro tudo isso que está acontecendo? São momentos que eu preciso ter em mente, que preciso vivenciar. E vivenciar de que maneira? Resignadamente, sem reclamar, sem se desesperar, sem xingar, porque muitas vezes é o que nós fazemos quando enfrentamos a situação difícil. Vamos para a próxima bem-aventurança. Passamos pelo segundo degrau. A terceira bem-aventurança.
Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que é ser uma pessoa mansa? É aquele que abaixa a cabeça para tudo, que olha para todo mundo e a pessoa diz assim, pega aquilo do chão, e a pessoa fala, vou pegar, pode deixar. Levanta o braço, eu vou levantar. Não é esse tipo de mansidão que Jesus nos chama. Não é essa mansidão que você se coloca para fazer tudo que o outro quer que você faça. É uma mansidão interior. É ser manso consigo mesmo. É ser manso e entender que você precisa parar e respirar. É não encontrar momentos... Desculpa, gente. É não encontrar momentos que a gente se desestruture. Então, por exemplo, vamos voltar aqui para essa quarentena que nós estamos vivendo, esse distanciamento social. Em determinado momento dessa quarentena, muita gente pode ter sofrido de ansiedade. O que é a ansiedade? É esse desespero pelo que vai acontecer amanhã. Como vai ser o meu amanhã? O que eu vou vivenciar amanhã? Não aguento mais ficar preso. Ou então, uma pessoa que passou a viver de passado. E aí ela, mas minha vida era tão boa ano passado. E ela deixa de viver o presente para se envolver em situações onde a cabeça não para de funcionar. E essa mansidão consigo mesmo se transforma em atitudes agressivas em relação ao outro e em relação a ela. Então, mansuetude é uma condição de estarmos serenos, independente do que estamos vivenciando. Um grande exemplo que eu sempre usava quando eu trabalhava fora, porque teve uma época que eu trabalhava muito longe da minha casa e eu pegava trem, metrô e ônibus para chegar no serviço. E dentro dessa condução, a gente sempre via aquela situação de um empurra-empurra, um vai dali, vai daqui, e de repente vinha aquela gritaria, uma pessoa que se exaltava. Essa pessoa, ela não tem essa mansidão dentro dela. E quantas vezes nós não somos assim? Às vezes, já cheguei na minha casa e olhar uma situação e fazer assim, mas por que isso tá aqui? E você, naquele instante, você coloca toda a sua forma desestruturada para fora. E quando você se refaz, você percebe que não precisava de tudo aquilo. Essa é a mansidão que Jesus nos chama. E ele nos chama para isso, para nós desenvolvermos uma outra virtude, que é a mansuetude. Né? Agora vamos pensar, as 3 primeiras virtudes que nós conversamos até agora. Humildade, mansuetude e resignação. São virtudes que nós desenvolvemos comigo mesmo. Como eu disse anteriormente, eu não posso ir em lugar nenhum e dizer assim, a partir de hoje, depois desse passe ou depois desta oração, eu vou ser resignado, eu vou ser manso. É um trabalho interno que nós precisamos fazer para conquistar essa virtude. Claro, eu dependo das outras pessoas, porque é vivenciando com o outro que eu vou me melhorando, certo? Mas é um trabalho que só eu posso fazer. Ninguém pode fazer por mim. Agora vamos para a 4ª bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Qual é a virtude que nós temos aí? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quem é que tem fome e sede de justiça? O que é ter fome e sede de justiça? É entender que o que nós vivemos nesse planeta, existe algo mais. Existe algo além. Que nem tudo pode ser só isso, não é? Algumas vezes nós nos perguntamos, e quantas vezes eu não fiz isso, enquanto eu vivenciava em outras vertentes religiosas, porque eu fui católica, participei muito tempo de grupo de jovens, cheguei a frequentar uma igreja evangélica, e tudo isso serviu para mim de aprendizado. Só que quando eu estava nesses lugares, eu não tinha amadurecimento.
E pode ser que se eu voltasse lá hoje, com o amadurecimento que eu tenho, as situações que eu encarei na época poderiam ser encaradas de outra forma. Só que eu não encontrava ali a certeza que eu encontro hoje de que existe algo além. E muitas vezes nós dizemos assim, nossa, essa criança vai sofrer pro resto da vida. Uma criança que nasce com uma paralisia cerebral, por exemplo, ou uma criança que desenvolve uma síndrome. A gente olha para aquela criança com um olhar de Deus castigando uma criança. Que absurdo! E aí muitas vezes as pessoas até falam que é castigo dos pais, que usam um termo muito pesado. E hoje, e até falando agora da palestra que nós tivemos se eu não me engano foi domingo passado, encarar estas pessoas que enfrentam situações como essa como verdadeiros heróis. Essas pessoas têm sede e fome de justiça, mas elas estão alimentadas por uma situação que vai muito além do que podemos viver hoje. Ela está alimentada pela fé, pela certeza que ela tem de que vai enfrentar aquela situação e vai sair muito melhor. Então essa é o quarto degrau que nós precisamos subir, aprender a ter fé. Fé em algo superior a nós. Nós não solucionamos tudo e precisamos desse superior que nos envolve, nos acalenta, nos acalma, nos tranquiliza e precisamos desenvolver isso em nós. Vamos para a quinta bem-aventurança e descobrir qual é a quinta virtude que precisamos desenvolver? Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. O que é misericordioso? O que é ser misericordioso? É saber olhar para o outro, entender que o outro erra, compreender o erro e não divulgar isso, não criar alarde, não fazer divulgação exagerada daquilo que a pessoa faz. É olhar para a pessoa que nos causou uma mágoa e saber que aquele processo dela nos magoar teve primeiro a minha permissão, porque eu aceitei aquela situação. E depois entender que ela está em aprendizado. Isso é muito importante de aprendermos. Que ser misericordioso é entender que o outro tem problemas, tem seus defeitos e que nós precisamos aceitá-los sem fazer com que essa pessoa se sinta menor ou se sinta pior. Então, qual é a virtude que nós desenvolvemos aí ao sermos misericordiosos? Nós vamos desenvolver a compaixão, o perdão. São virtudes que estão automaticamente associadas à ideia da misericórdia. Tá vendo como as três primeiras era eu comigo mesmo? E agora nós começamos a falar do eu em convivência com outras pessoas, trabalhando junto. Precisamos estar atentos a esse ensinamento de Jesus. Agora, eu tô com pressa para concluir, porque tá dando o horário, e a gente ainda tem mais 3 bem-aventuranças. Vamos para o próximo? Bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Nessa tradução do Haroldo Dutra, ele usa a palavra bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Porque ele tentou traduzir mais perto do significado que Jesus havia dado na sua fala, porque ele foi estudar a fundo a linguagem, uma pessoa muito culta, e ele foi buscar realmente a melhor forma de traduzir. Então, quem tem possibilidade de ter o Evangelho traduzido por Haroldo Dutra vai se surpreender com algumas citações que tem ali e algumas explicações que ele coloca. Então, bem-aventurados os que têm limpo o coração. O que é um ambiente limpo? É um ambiente que está puro, que não tem nada. Então, vamos imaginar um guarda-roupa. Quando nós limpamos o guarda-roupa, nós abrimos espaço para coisas novas. E esse coração limpo é esse coração que não guardou mágoas, que não deixou guardado ali o receio, a inveja. É um coração que está limpo, preparado para receber novos sentimentos, novas virtudes, novas oportunidades. Então,
Bem-aventurados os que têm o coração limpo, porque verão a Deus. Quais são as virtudes que nós estamos trabalhando aí? A pureza, a espontaneidade. Quando nós temos muitas coisas guardadas, remorso, mágoa, tristeza, insegurança, nós criamos máscaras. E não somos espontâneos diante das pessoas que conhecemos ou das situações que vivemos. Nós sempre vamos procurar nos proteger de alguma forma. Nesse ambiente eu preciso ser assim. E a gente vai agindo, trazendo essas máscaras à tona para nos proteger daquilo que já vivenciamos no passado. Mas como disse a palavra, está no passado. E se está no passado, nós não vamos vivenciar de novo, porque nós já aprendemos com aquilo. Então precisamos deixar o coração limpo, aberto para as novas possibilidades. E não usar, estas máscaras, porque só assim nós poderemos ver realmente Deus. E Deus onde? Em nós e no outro. Como disse a música do Tim e Vanessa que eu coloquei no começo, não sei se todos ouviram, Ela fala que nós precisamos ser para Ele como Deus é para mim. Então é muito importante essa música nesse sentido, de vivenciarmos a limpeza dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, para vivenciarmos situações melhores. O próximo bem-aventurança, o próximo degrau. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Este é um dos mais interessantes, porque muitas vezes nós encontramos nas traduções bem-aventurados os pacíficos. Uma pessoa pacífica é aquela que, tudo bem, ela é a paz em pessoa. Mas uma pessoa pacificadora, ela tira a paz dela e derrama onde ela está. E ela torna o ambiente, o trabalho, a escola, onde ela chega, ela transmite essa paz. E se ela encontra situações onde pode começar uma briga, ela vai tranquilamente conversando, tranquilamente mostrando, para que essa paz saia dela e chegue ao outro. Qual é a virtude que nós temos aí? O altruísmo. O que é altruísmo? É se pôr no lugar do outro, compreender os motivos que o outro tem e, compreendendo, auxiliá-lo a fazer melhor. Isso é ser altruísta. O altruísmo é exatamente o contrário do egoísmo. Então, quando nós transformamos, porque o egoísmo quer tudo para si, o altruísta deixa de si para dar ao outro. E isso é muito importante nós lembrarmos. E aí nós chegamos na última bem-aventurança. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quando nós falamos que deles é o reino dos céus, nós lembramos de outras passagens de Jesus, onde ele sempre fala do reino dos céus. E ele diz que o reino dos céus é como o grão de mostarda. Ele diz que o reino dos céus é como o homem que saiu para fazer o seu plantio, a parábola do semeador, não é? Então, assim, nós temos várias expressões de Jesus nos mostrando o que é o reino dos céus e como conquistar esse reino dos céus. E aqui ele diz que bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino do céu. Quantas vezes, quando nós tentamos nos modificar, nos melhorar, nós começamos a frequentar uma casa espírita ou independente da nomenclatura religiosa, mas nós vamos naquele lugar e começamos a aprender e tentamos nos modificar. E aí todas as vezes que nós pretendemos sair para ir até a palestra ou para ir ajudar alguém, fazer um trabalho de caravana, praticar a caridade, toca um telefone e a pessoa traz um problema e nos desestrutura e não conseguimos fazer. Então aquela pessoa que está sendo perseguida, muitas vezes não é uma perseguição incisiva, que nós percebemos a perseguição, mas é uma perseguição que vai minando as nossas forças e vai nos desviando do caminho. Esta perseguição é extremamente perigosa, porque nós nos deixamos envolver pela situação e deixamos de aproveitar. Quem tem essa
vontade de doar o amor, de praticar a justiça verdadeira, de ser justo com o irmão, não tô pensando em praticar a justiça porque eu vou lá e vou prender quem merece, ou vou tirar do que tem mais para dar para quem tem menos. Não, é a justiça que nós podemos auxiliar, é aquela justiça que nós podemos... Olha, eu tenho 10 quilos de arroz na minha casa, enquanto tem alguém ali que não tem. Vamos ser justos? Vamos dividir com ele? Isso é uma forma de nós sairmos de nós e darmos ao outro aquilo que nós temos. Qual é a virtude que nós desenvolvemos aí nessa bem-aventurança? A caridade. A caridade é aquilo que vai nos fazer doar de nós tudo que temos e somos. Quem pratica caridade consegue distribuir a paz, a misericórdia, o perdão. Compreendem que nessa escalada, o estar sentado ao monte ou à montanha tem um significado muito além do que só as palavras. Jesus subiu para que pudesse proferir essas palavras e nos chamar a subir também, a alcançar algo mais, a seguir em frente. Estas são as bem-aventuranças. E Jesus fala tudo isso, concluindo agora a história que eu comecei a contar do Humberto de Campos. Jesus conta tudo isso lá no Sermão do Monte e muitas outras coisas, porque no Evangelho ele não para nesta última bem-aventurança, ele continua contando. Ele chama as pessoas a serem o sal da terra, a luz do mundo, e ele vai falando muitas outras coisas. Mas nós vamos parar aqui. Com essas bem-aventuranças, Humberto de Campos disse que quando Jesus terminou de falar sobre isso, que ele terminou o seu sermão, bateu um vento, uma brisa suave, uma brisa que se impregnou desta energia, das palavras virtuosas que Jesus proferiu e se espalhou por todo o ambiente, acalentando e trazendo paz àqueles que precisavam. Para finalizar esse texto, Humberto de Campos então comenta que todos ouviram ali. Muitos homens foram cumprimentar Jesus, muitas mulheres levaram as crianças a serem abençoadas, muitos leprosos se aproximaram de Jesus, louvando o Filho de Deus. No dia seguinte, ele diz que Levi abriu a porta de sua casa, para receber todos os bem-aventurados que Jesus havia citado. E falou sobre a boa nova com todos aqueles que estavam ali desvalidos, tristes, torturados, inválidos. E Levi passou então a trazer as palavras do bem, a luz do evangelho a quem buscava. Jesus se comoveu ao ver Levi e ele chega, essa frase, gente, me levou às lágrimas. E quando Levi abraçou por último o aleijado que ele havia dito no dia anterior, que não servia para nada, que se chamava Lisandro, com a sinceridade de sua alma fiel, o mestre o contemplou enternecido e disse: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Então Jesus trouxe as bem-aventuranças no monte e disse que aqueles que ouvem, compreendem e praticam as palavras de Deus também são bem-aventurados. E aqui estamos nós, com a possibilidade de praticar essas bem-aventuranças no nosso dia a dia e sermos, além de melhores conosco mesmo, melhores para o próximo, auxiliando o próximo, movimentando energias para melhorar o mundo em que vivemos. Eu vou colocar o link desse texto para vocês nos comentários. Eu espero que vocês possam ler o texto na íntegra, porque é maravilhoso. E agora nós vamos encerrar. Eu sei que eu passei uns minutinhos, eu peço desculpas do fundo do meu coração, porque eu não queria avançar no horário, mas a dinâmica do texto era tão boa que eu não podia perder essa oportunidade, tá bom? Então agora nós vamos fechar os nossos olhos, vamos levar o pensamento a Deus, nosso Pai, mais uma vez, para agradecer. Num primeiro momento, Senhor, rogamos que a espiritualidade amiga possa fluidificar as nossas águas, que estão nas nossas casas, nossos filtros, na geladeira, a água dos nossos encanamentos, que ela possa vir saudável, repleta de energias para que possamos consumi-la.
Pedimos também, Senhor, que fluidifique os remédios que utilizamos, aqueles que nos tornam mais saudáveis, que nos fazem bem, que melhoram as nossas condições, que eles possam nos trazer benefícios muito mais do que as reações adversas. Pedimos também, Senhor, que essa luz brilhante que nos envolve nesse instante, que ilumina os nossos lares, possa iluminar todo o nosso planeta. Vibramos por cada irmão, por cada família, por cada cantinho desse universo que precisa tanto da luz do teu amor. Vibramos por nosso planeta, por nossos amigos, por aqueles que precisamos aprender a amar. Vibramos por nós mesmos, Senhor, pedindo a luz do teu amor que nos guia, nos fortaleça, nos envolva e nos auxilie. E te agradecemos. Agradecemos por tanta luz que recebemos neste momento, agradecemos pela paz que nos envolve e pela certeza que temos de que seremos, Senhor, bem-aventurados nesse caminho que decidimos trilhar. Que possamos conquistar as nossas virtudes e levar essas virtudes em favor do próximo, sempre praticando a caridade. Obrigada, Pai, por este momento que nos envolva hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, eu agradeço a vocês esse momento de confraternização. Muito obrigada. Eu vou colocar aqui de novo a música C, se vocês quiserem ficar aí mais um pouquinho para ouvir. Quando ela terminar, eu desligo a live. Pode cantar junto quem conhece, hein? Quem não conhece, escuta bastante para poder aprender. O mundo à tua volta, mas não te esqueças de ti. Tens a força das árvores, a beleza das flores, a fluidez das águas e muito mais. Tu tens a importância do sol e o encanto da lua, a habilidade dos pássaros, o poder das sementes, a fluidez dos ventos e muito mais. Tu é mais que matéria, que atração e sensação, que instinto e mecânica. Não ignores a força que nos faz especiais. Flor, acende-te sol, fortalece-te tronco, purifica-te água, liberta-te pássaro, flui-te a doce vento, voa em ti, sê pelos seres, sê Deus pra eles, quanto Deus é para ti. Acende-te sol, fortalece-te tronco, purifica-te água, liberta-te pássaro, flui-te a doce vento, voa em ti, sê pelos seres, sê Deus pra eles, quanto Deus é para ti. Gente, muito obrigada. Como disse a música, sê Deus para os outros, quanto Deus é para ti. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Super beijo a todos e uma saudade imensa.